E quando nós falamos de expiação, nós estamos falando de pagar pelo crime, né? O bode expiatório, aquele que leva a culpa e que paga, né? Que satisfaz o crime que é punido. Então você tem na expiação essa obra de substituição, onde Cristo nos substituiu, e juntamente com a obra de expiação nós temos a propiciação, que aplaca a ira de Deus, né? Então a ira de Deus queria cair sobre nós, cai sobre Cristo. Cristo é a nossa propiciação, né? A propiciação. Então, por causa da expiação, então nós somos perdoados, e por causa da propiciação nós fomos reconciliados com Deus. Então essas duas coisas estão juntas. Perdão dos pecados pela expiação, que substitui, que Cristo foi nosso substituto, e aplacar a ira de Deus, reconciliação por meio da propiciação do sangue de Jesus. Então essa reconciliação ela vem também pela obra de Cristo. Junto com a expiação, então, além da substituição, existe a inclusão. O que significa isso? Que a justiça de Cristo, a imputação, aí entra a imputação e todas as bênçãos de Cristo, a união da igreja com Cristo, que isso implica na justificação, ou seja, a justiça de Cristo é imputada em nós, né? O ato de justiça de Cristo, né, de obediência, é imputado em nós. Então Deus agora nos vê justos, porque nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Então aí vem a imputação, que também é a obra da expiação de Cristo. E todas essas bênçãos que vêm, aí tem a libertação, a redenção, porque Cristo paga então pelos nossos pecados, mas também nos compra com seu sangue, né? Tem a redenção, enfim, todas essas bênçãos que vêm da morte de Cristo, elas se dão na nossa união com Cristo, e elas são transmitidas a nós, imputadas em nós, enfim. A regeneração também é algo que Cristo ele compra lá em Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro 1,3, ou enfim, ele diz que ele ressuscitou, né, para a nossa vivificação. Então a regeneração também é um efeito da obra de Cristo, né? E a ressurreição ela também traz implicações da justificação, porque ela é a declaração que o sacrifício de Cristo foi aceito, então nós somos justificados, Romanos 4. Então tudo isso faz parte da obra de Cristo. Embora todos esses termos eles sejam, digamos assim, pode parecer complexo, eles estão todos juntos com a união com Cristo. O momento em que Deus regenera o coração do crente, então ele crê em Cristo. Mas a questão é, para que o crente crê em Cristo, ele precisa ser regenerado. É impossível uma pessoa com coração de pedra crer em Cristo. Uma pessoa com a natureza caída, né? Aqueles que são da carne se inclinam para as coisas da carne, e os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então você tem por necessidade que Deus, né, coloque uma disposição e liberte do pecado essa pessoa para que ela possa crer. Então, quando você vai. E a redenção ela é algo muito forte. Ela vem de uma palavra grega que é como se fosse aquele mercador que ia comprar escravos. Então ele ia lá no mercado de escravos e ele comprava aquele escravo. Essa compra essa redenção que Jesus fez. Então, um escravo ele não escolhia se ele era comprado ou não. Ele era comprado e pronto, né?
Então você vê algumas aplicações muito erradas a respeito da morte de Cristo, né? Porque você não escolhe se foi comprado ou não. Ele vai lá e compra e acabou. Se você é escravo, né? Inclusive a escravidão do pecado, ela implica numa rejeição a Deus, né? Porque o homem ama o pecado, então ele rejeita Deus. Jesus diz, né? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, né? Do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a rejeição natural, a rejeição da natureza humana a Deus. Então você tem essa questão. Então, Cristo, ele liberta o crente de maneira que ele compra de volta. Ele não liberta para ele andar por si mesmo, para ele ter uma independência. Na verdade, a independência, ela já é a própria escravidão lá do Éden. Porque quando o homem ele come da árvore do bem e do mal, ele vai para um caminho de suposta autonomia, entende? Então o homem, digamos assim, lá no Éden, pela ótica humana, escolheu autonomia. Então, como Jesus vai libertar ele para ele ser autônomo e escolhê-lo? Né? Isso é uma coisa absurda, né? Então, se ele é renovado, então, por Deus, ele vai sempre ter uma inclinação para o bem, porque essa é a natureza com que Deus fez o homem. Deus não fez Adão com uma inclinação, com uma, digamos assim, na natureza dele, né? Para o mal. Deus fez ele justo, está lá em Eclesiastes. Então, essa libertação que Cristo faz e toda a obra que Cristo faz no homem, ela tem por necessidade que levar ele a ser livre do pecado e por necessidade levar ele a crer em Cristo, né? A regeneração, tudo que Jesus faz, tudo, né? Para que ele possa crer, então ele tem que ser liberto, ele tem que ser regenerado, ele tem que ter o coração restaurado para poder crer em Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 26, no capítulo 36, versículo 26 em diante, é dito que Deus tiraria o coração de pedra e daria um de carne, né, e colocaria no povo dele o seu espírito para que eles nunca se desviassem dele, e faria com que eles andassem nos seus caminhos, etc. Aí a pessoa diz, não, mas a pessoa faz isso porque ela crê, então ela recebe. Não, mas daí você está invertendo. Como uma pessoa com um coração de pedra vai crer? Moisés, por exemplo, com aquela geração lá que não creu, porque eles não entraram por causa da incredulidade, está escrito na Bíblia. A geração que não entrou na Terra Prometida. E lá em Deuteronômio 29, que eles já tinham morrido toda aquela geração incrédula, ficou só os mais novos. Moisés diz o seguinte, no versículo 13 e 4. Vocês viram com seus olhos as grandes obras que o Senhor fez, né? E vocês viram, mas até o dia de hoje Deus não vos tem dado um coração para ver, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Ou seja, para que o povo cresce na palavra de Deus, ouvisse, um coração que entendesse, era necessário que Deus desse esse coração. Então, para que a pessoa creia, é necessário que Deus regenere o coração dela. Então, isso tudo leva para a questão da expiação definida. Então, vou parar o vídeo por aqui. Depois eu falo sobre a expiação definida, né? Definir algumas coisas aqui. Espero que ficou bem claro. Alguns termos você pode pesquisar. Se você não sabe, estou usando os termos técnicos que o próprio apóstolo Paulo usa, né? E alguns já são bem conhecidos aí nas igrejas.